Olá, aqui quem fala é Patrícia Roberta e eu gostaria de continuar conversando aqui com vocês a respeito desse tema, recomeçar. E hoje eu gostaria de estar falando com vocês um pouco a respeito de processos. Porque existe um processo, existe um tempo e cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo, tem a sua maneira de reagir e de conduzir as coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que precisa haver cura. Cura de sentimentos que nos prendem a esse passado. Cura da dor da perda, cura do sentimento de rejeição, cura do sentimento de abandono, do saudosismo, cura de sentimentos que muitas vezes nos prendem e nos impedem de caminhar. Mas para que haja essa cura, muitas vezes nós precisamos fazer muitas renúncias muitas vezes de sentimentos que para nós são preciosos. Eu gostaria de começar aqui lendo com vocês um texto da Palavra de Deus que está lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 36, e diz assim: também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. É interessante nós primeiro entendermos o que esse texto aqui quer dizer. Jesus estava falando aqui nesse dia para os judeus, porque os judeus eles estavam agarrados à velha aliança. Eles estavam presos ali e não conseguiam aceitar Jesus, que era a nova aliança. E Jesus vinha trazendo algo novo, uma forma diferente de buscar a Deus, uma forma diferente de estar perto de Deus, uma forma diferente que para aqueles homens eles não conseguiam aceitar, porque eles estavam agarrados ao velho, à velha aliança. E é interessante nós entendermos que nós também somos assim. Muitas vezes o Senhor quer fazer um novo na nossa vida. E o novo ele é muito melhor do que o velho. Mas nós estamos agarrados e achamos que nada pode ser melhor do que esse velho que nós já vivemos, do que aquilo que nós vivemos um dia, que foi bom ou que foi ruim. A realidade é que nós acostumamos com velhos e aí nós temos medo de mudança. Por quê? Porque mudança fala do desconhecido. E nós precisamos entender que para Deus fazer o novo em nós, nós precisamos abrir mão e nós precisamos ser curados. Muitas vezes são mágoas que existem no nosso coração. E aí nós precisamos perdoar. Precisa haver perdão. E aí você olha para mim e fala assim, Patrícia, mas você está falando de perdão porque você não sabe o que ele fez comigo, ou você não sabe o que ela fez comigo. É por isso que você está falando de perdão. Meu querido, minha querida, eu queria te informar uma coisa. O perdão, ele te liberta. O perdão, quando você perdoa alguém, você tira dos seus ombros um peso enorme. A falta de perdão, ela nos prende e ela traz para nós até enfermidades. E nós precisamos entender que para Deus fazer esse novo, para que você consiga recomeçar, precisa aprender a perdoar. Precisa perdoar coisas que muitas vezes aconteceram para você, com você, que você acha que é muito difícil, que não tem perdão, mas o maior beneficiado com esse perdão é você. Porque quando você perdoar, você vai estar pronto para recomeçar, você vai estar pronto para o novo de Deus na sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo aqui da minha vida. Logo quando eu fiquei viúva, eu estava tão agarrado àquele sentimento de viuvez, que quando eu ia a algum lugar e que a pessoa me perguntava qual é o seu estado civil, aquilo para mim era como se fosse uma facada no meu coração. Eu ter que abrir a minha boca e falar, eu sou viúva.
Para mim aquilo soava como uma sina, como algo que eu tinha que carregar para o resto da minha vida. Então aquilo me doía, me trazia um sentimento de vergonha, de, sabe, tantos sentimentos ruins que trazia para mim aquela palavra, eu sou viúva. E aí, o que acontecia comigo é que muitas vezes também, quando eu falava eu sou viúva, o semblante daquela pessoa que estava me perguntando, estava conversando comigo, já mudava completamente, já vinha para mim com aquele sentimento de pena, de dó. Ah, coitada, tão nova, viúva. E isso para mim era um sentimento que me trazia constrangimento, trazia muita dor, muita tristeza para o meu coração. Muitas vezes você também tem esse sentimento quando te perguntam alguma coisa da sua vida. Se alguém vira para você e fala assim, qual é o seu estado civil? E aí você fala assim, eu sou solteiro, ou sou solteira, e a pessoa já vai olhar para você e falar assim, nossa, é solteiro, você já tem tantos anos e ainda está solteiro. E isso te traz um constrangimento, uma tristeza, uma dor, um peso. Ou se pergunta para você, quantos filhos você tem? Aí você fala assim, eu não tenho filhos. Eu não tive filhos. E isso te leva até querer ter que explicar uma situação, ter que, se retratar com as pessoas a respeito da sua situação, ou a falta de emprego, ou quando alguém te pergunta o seu estado civil, você fala, eu sou separado, eu sou divorciado. Isso traz para você vergonha, traz constrangimento. E eu tinha isso dentro de mim com esse título, sou viúva. Mas o Senhor, Ele quer te libertar disso. Ele quer que você se desprenda disso. E enquanto eu não me libertei desse sentimento, não teve como o Senhor colocar diante de mim possibilidades. Não teve como o Senhor fazer eu entender que eu poderia fazer novas escolhas, que eu poderia viver diferente, viver uma nova vida. E então eu te convido nesse dia a lançar diante de Deus esses sentimentos que te prendem ao passado. O Senhor, Ele quer te dar a oportunidade de recomeçar, mas para isso você precisa estar livre desses sentimentos, livre desse sentimento de que não tem jeito, de que não dá, de que acabou, de que me assina, de que eu vou ter que carregar isso para o resto da vida. E isso se torna uma ferida, uma dor que não tem fim. Eu acho interessante porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, já se separaram há 20 anos e todas as vezes que se toca no assunto, vem lágrimas, vem raiva, vem sentimentos que não são bons. Isso significa que existe ali, há 20 anos, uma ferida aberta, que sangra todas as vezes que é tocado, todas as vezes que é lembrado. Sabe, queridos, muitas vezes Deus quer fazer isso em você. Só que Deus, Ele não vai usar o novo, Ele não vai fazer o novo em cima do velho. Ele não vai colocar um remendo novo no velho. Ele quer fazer coisa nova e Ele coloca uma vida nova diante de você. Você se lembra o que eu falei lá no último vídeo a respeito do profeta Jeremias, quando ele foi lá na casa do oleiro e o oleiro estava ali na olaria trabalhando um vaso e de repente aquele vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E ali o oleiro, ele não pegou aquele vaso e ficou tentando colar os cacos. Ele não ficou ali tentando remendar aquele vaso. Diz a palavra de Deus que ele pegou o vaso e ele amassou novamente. E ele fez dele um novo vaso. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, a partir de hoje, a partir de agora. Você precisa entender que o recomeço de Deus, ele vem para uma vida nova. E Ele quer fazer o novo na sua vida. Ele quer te dar novas oportunidades. Sabe, meu querido, o Senhor Jesus, Ele é um Deus que Ele respeita o seu sentimento. Ele respeita a sua vida. Muitas vezes as pessoas, elas vivem enlutadas por uma vida inteira, sabe? E houve um período na minha vida também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi logo depois que eu fiquei viúva. Eu já tinha um tempo que eu estava viúva, não foi tão recente assim. E eu ainda andava com aquela aliança
no dedo e eu andava com a outra aliança pendurada numa correntinha. E um dia eu fui numa igreja com meu irmão, ele precisava ir lá conversar com o pastor, e nós sentados na mesa naquele pastor, um homem de Deus, ele olhou para mim e perguntou para mim assim: por que você ainda está usando essa aliança? O seu tempo de luto já acabou. E aquilo soou para mim como algo muito difícil, muito pesado. Eu não estava preparada para ouvir aquilo, que o meu luto tinha acabado. Só que aí eu fui para casa e eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero me libertar desse sentimento de viuvez. Eu quero sair desse luto. O tempo do meu luto já acabou. Eu não preciso vivê-lo mais. Muitas vezes as pessoas têm vivido assim, enlutados por uma vida toda, seja pela perda de alguém, pela perda de um ente querido, a morte de alguém, seja o luto por uma separação, seja o luto pela perda de um bem, por uma falência, por um emprego que perdeu e que depois disso não conseguiu arrumar outro. E aí nós vivemos enlutados uma vida inteira sem entender de que o tempo de Deus para o luto, ele tem fim. Ele não é eterno, ele não precisa ser eterno. E nós precisamos nos libertar desses sentimentos para que o Senhor venha e faça um novo. Então você, meu querido, minha querida, precisa lançar em Deus esses sentimentos que te prendem no passado. Seja a falta de perdão, seja um sentimento de que o seu luto não pode acabar porque fulano morreu. E aí por que eu vou viver feliz se fulano não pode viver mais? Queridos, isso é um engano. Isso é uma mentira e Deus quer fazer o novo na sua vida. Você precisa entender que o recomeço muitas vezes depende de atitudes que você toma, depende de mudanças que você faz. Você não pode ficar agarrado ao velho. É como o vinho novo em odres velhos. Vai arrebentar, vai entornar o vinho, vai estragar o odre, não condiz. Vinho novo tem que ser colocado em odres novos. O Senhor tem vinho novo para você. O Senhor tem vida nova para você. Assim como Ele fez comigo, Ele quer fazer com você. Você não precisa viver essa vida de tristeza sem encontrar à frente mais nada, porque Deus, Ele quer fazer na sua vida. Porque hoje eu digo para você que é tempo de recomeçar. Deus abençoe você.